Muitíssimo boa noite, pessoal. Alegria sempre aqui na nossa escola, na DIP, de estar junto com vocês. E vamos aqui recomeçando o nosso Selma na Mente no ano de 2019, né? Estamos aqui no finzinho de janeiro de 2019 e comemorando aí um ano novo. Muito bem, hoje eu queria falar sobre um assunto bem interessante. Alguém me trouxe essa indagação e eu gostaria de falar disso porque acho muito importante. Empatia se aprende? Empatia se desenvolve? Sim, se desenvolve. Mas empatia, a gente tem dois tipos de empatia. A gente tem o que a gente chama de empatia automática, empatia que é nossa, que a gente traz dentro da gente desde que a gente nasce, vai? Então é uma empatia que a gente tem pela dor do outro naturalmente. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu recentemente. Eu estava voltando de viagem agora e estava lá no Chile, porque nós perdemos uma conexão, né? Eu e o Thierry para voltar para São Paulo. E a gente viu, procurando lá uma outra conexão para voltar, uma senhora com o marido e a filha estavam desesperados no balcão. Por quê? Porque eles vieram de um determinado lugar, o filho deles veio de um outro lugar, o filho deles conseguiu embarcar para Melbourne, né? E eles perderam o avião que deveriam estar com o filho. E, embora fosse um rapaz de 17, 18 anos, a mãe chorava copiosamente. Por quê? Porque todo o dinheiro estava com ela. Então o menino iria desembarcar num país estranho, do outro lado do mundo, sem um centavo para tomar uma água, né? E ela chorava copiosamente, desesperada, uma mãe desesperada. Imediatamente eu me mobilizei, o Thierry se mobilizou, a filha inteira se mobilizou de ver o desespero daquela mãe. Então, empatos, né? Quer dizer, nós estávamos ao lado dela na dor dela, nós estávamos mobilizados por aquela dor. Isso é automático. Eu não parei para pensar se eu ia me mobilizar ou não ia me mobilizar. Eu me mobilizei. É assim como quando cai uma janela no dedo de alguém e alguém grita, né? Imediatamente aquela empatia vem para a gente acudir. Então essa é uma empatia automática, é alguma coisa que nos toma, né? Ou toma a maior parte das pessoas. Né? Existem patologias que isso é quase inexistente ou inexistente. Mas enfim, posto isso, aí você fala, bom, então tá, tem gente que tem gente que não tem, tá? Mas tem uma outra que a gente aprende, tem uma outra que a gente desenvolve, que é a empatia, mesmo quando a gente não tem vontade de ter empatia. Onde é que a gente vai buscar essa história de imaginar a dor do outro, estar no lugar do outro? Na gente mesmo. Esse lugar de buscar no outro a dor, de poder comungar do estado do outro, só acontece se eu souber os meus limites. Até onde eu consigo ir dentro de mim? Quero dizer, quanto que eu consigo lidar comigo com o diferente? Quanto que eu já admiti onde eu dou conta do diferente dentro de mim? Quanto eu tenho empatia, inclusive pelas minhas limitações, né? Eu costumo dizer sempre isso, né? Que quem não tem ponto de partida não tem ponto de chegada. Quer dizer, se eu não souber qual é o meu limite em relação ao outro, em relação ao que me mobiliza no outro, ao diferente, quanto eu suporto o diferente, quanto eu dou conta de olhar para o outro e estar no lugar dele, eu não avanço nesse aspecto. Uma outra coisa muito importante é que a empatia, ela é espontânea, como eu disse, uma parte da empatia pode ser espontânea, e aquela que eu vou desenvolvendo, aquela que é cognitiva, que eu aprendo, eu vou desenvolvendo, mas vou desenvolvendo para usar de uma forma honesta.
de uma forma real para mim. Por quê? Porque eu tenho dois caminhos com a empatia. Eu posso usar a empatia de uma forma honesta, quando de fato eu alcancei a possibilidade de usá-la dentro de mim, eu avancei dentro de mim mesma, nos meus limites, e eu fui empático com o outro, porque é algo que eu estou aprendendo a fazer, olhando para o outro, mesmo não tendo vontade de ser empática, né? E tem a empatia estratégica, que é a empatia que eu tenho por interesse, que eu posso ter por interesse para conseguir alguma coisa para mim, né? Essa empatia é uma empatia que não é uma empatia, na verdade, né? É uma empatia interesseira. Eu mostro ser empática para o outro para conseguir alguma coisa desse outro em meu favor, né? Isso a gente percebe muito, né, as pessoas fazerem. E claro, até um determinado ponto a gente vai acreditando nessa empatia que é estratégica, e chega uma hora que, claro, isso também aparece, né, em relação ao outro. Também está ligado à fragilidade. Por isso que eu disse que a empatia que a gente aprende, a gente vai buscar dentro da gente. E de novo a gente cai naquela conversa do ego, né? Qual é o ego que se enfrenta? Qual é o ego que tem coragem de admitir onde está, que não idealiza o ponto em que está e é capaz de avançar? É um ego que vai se constituindo, é um ego que vai percebendo que ele pode ser gostado ou pode ser não gostado, e é muito bom a gente ter aplauso e reconhecimento, mas o problema é depender disso para ser feliz, né? Um ego que vai percebendo que dá conta de viver, agradando ou desagradando. Um ego, mais importante que tudo, que é capaz de ir buscar o seu próprio desejo, e não o desejo que desejam que ele deseje, quer dizer, que ele não vive dentro do desejo do outro, mas vai tomando o seu próprio desejo. Esse ego avança, né, em direção a si mesmo e a se buscar os seus limites. E na medida que a gente busca os nossos limites, nós temos uma chance de ultrapassá-los. Agora, fingir que nós já ultrapassamos esses limites, que nós não sentimos o que sentimos, nos leva a uma empatia falsa, muitas vezes. Então, novamente, fica aqui a provocação, né? A empatia natural, a empatia automática é algo que nos acompanha. A empatia cognitiva, aquela que a gente aprende, ela é proporcional ao nosso enfrentamento, à nossa capacidade de sermos empáticos conosco e não nos julgarmos e condenarmos. Então, fica aqui o Selma na Mente, hoje com a história da empatia. Um beijo enorme para todos!